trabalho, Nota, Júlio, Barba, estão sempre ajudando, aos novos palestrantes, né, que eu não conheço, e a todo mundo que é da comunidade FJ veio aqui para estar com a gente, tá bom? Era só para a gente abrir o evento, passar a palavra, eu sei que cada um quer falar alguma coisa, a gente passar a palavra para Pink, né? Então, tá aqui o Eric lá para auxiliar vocês, né? Então não é um só fest comum, né? Tinha outro menino também que se voluntariou para o Stonefest, cadê? Tu, né? Esse menino aqui também vai estar lá na coxinha lá. Negócio pode resolver todo mundo, né? Se ele não resolver, não tem solução. Então, tem uma hierarquia de experiência, né? Bom, chega de bate-papo. Bom pessoal para você. Nossa querida Pink Morta, não vai chamar dessa pessoa não, seu verdadeiro nome é Pink Morta mesmo. Cara, a primeira vez que ela falou de biohacking foi no Frissol, lá no fundão, lá no Terça City. E caraca, quando ela submeteu, eu olhei assim, caçamba, que legal, ninguém nunca falou de biohacking. Cara, né? Você hackear organismos vivos, né? Então, é muito legal. E cara, ela arrebentou naquele dia e com certeza ela vai vir de novo, né? Software livre, Código Aberto na Liberdade da Biologia DAI. Ela vai arrebentar do mesmo jeito. Então, com vocês, minha amiga, com muito orgulho, eu anuncio o Pink Morta. Bom dia. Bom dia. Vocês conhecem biohacking? Quem aqui conhece biohacking? Vou começar contando uma história. Como que surgiu a biologia do Biocel e também o biohacking. Intercambiados, né? Começou aqui, no caso da biologia do Biocel, isso aí foi meio que um consolador. E foi nesse pub, onde acontece coisa muito boa, pub, bar, né? Então foi aqui que foi consolidado, vamos dizer, a biologia do Biocel. Esse Ashburn, esse pub. Esses dois caras aqui, o Bob Carlson e o Mark Cole, eles estavam conversando sobre biologia de garagem. Principalmente o Rob Carlson, ele acreditava bastante que a biologia de garagem era algo que ia explodir, algo que ia acontecer realmente, né? Ia vingar. Tinha 2.000 pessoas dentro do fórum de biologia do Biocel. Pessoas realmente interessadas em fazer biologia em casa, fazer experimentos. E eles não acreditaram. Então o Bob ligou e falou que era tudo esconde. E assim, para quem não conhece, né, a biologia social, o biohacking normalmente é um intercambiável. E o termo biohacking é quando você junta a filosofia hacker com a biologia. Então você aplica aquela boa ideia do hacking, que é você estudar profundamente aquela área, você querer entender os mecanismos mais básicos e querer modificar esses mecanismos. E você pensa assim, pô, ela produz energia, será que eu posso usar isso de alguma maneira? Será que eu posso derreter? E você pode ver, por exemplo, na história, tem essas duas pessoas aqui. O primeiro aqui que foi inventor do microscópio. Ele é um comerciante, ficava lá limpando lente e de repente, ajustando a lente, ele começou a ver micro-organismos. E ele acabou se inventando um microscópio, um comerciante. Não era ninguém da academia, não era ninguém pomposo, era um comerciante. E também tem a Mary Hale. A Mary Hale, ela tem uma história bem complicada. Ela tinha uma família muito pobre e, além de tudo, a família tinha escolhas religiosas que faziam ela ser ostracizada. Então, a família dela ficava plantando fósseis para vender como curiosidade. Isso em 1800 e pouco.
E ela começou a se envolver nisso, começou a estudar fósseis. A formação dela foi super limitada, mas apesar disso, ela produziu ciência. Fora do meio acadêmico, porque por ser mulher, ela não era aceita no meio acadêmico. E por estar na religião errada, ela não era menos aceita ainda. Ela produziu muito, muito mesmo. Para milhões de pessoas. Ou seja, quase ninguém vai ter acesso. E mesmo quem está dentro da academia vai ter que rastejar para poder conseguir uma aquisição científica e entrar no laboratório. Que também não é fácil também. Então pouquíssimos têm direito a acesso à ciência. E o resultado disso você vê hoje. Com negacionismo, com as pessoas dizendo que não vão tomar vacina porque, sei lá, vai causar algum tipo de doença grave. Então, essa falta da ciência para todos causa isso. Ela causa o negacionismo, ela causa o povo contra a academia. Hoje em dia o povo está contra a ciência, contra a academia. E os culpados é isso. A ciência é aprisionada no meio acadêmico. Agora temos movimentos que vão bem contra isso. Por exemplo, a ciência cidadã. Com a ciência cidadã, a academia trabalha na universidade com muito dinheiro, ou uma pessoa qualquer produzindo ciência ali na sua casa, na sua cozinha, tanto faz. Todos eles vão estar produzindo ciência numa rede distribuída. Dentro do biohack, do yourself, as pessoas elas produzem ciência de maneira distribuída. Elas vão lá, produzem algo, distribuem no GitHub, em fóruns, vídeos, e isso fica disponível a todo mundo. Ninguém tem ciúmes da sua produção científica. Na verdade, ele quer que a produção científica seja de todo mundo. Não tem minha produção. Tem a produção que eu estou fazendo para todos. No caso que eu estou fazendo aqui, eu vou disponibilizar sempre o que eu estou fazendo. Tem dois exemplos muito bons, que é o Folded. O Folded é um jogo em que você manipula proteínas tridimensionais e a comunidade que joga Folded, em 3 semanas eles conseguiram solucionar um problema que a comunidade científica estava levando muito tempo para resolver. Eles identificaram uma proteína relacionada ao HIV. Tem essa Arthur, não sei se eu disse certo, mas ela é uma professora, acho que de primário, e ela conseguiu identificar uma galáxia. E ela também é astrónoma, no meio acadêmico, ela identificou uma galáxia. Também um jogo de ciência cidadã. E essa comunidade de biohacking, de biologia do yourself, eles têm grupos que são os hackers, biohacker spaces. Nesses lugares, você tem um laboratório comunitário. E é um laboratório até bem completo. Ali você pode entrar e fazer o seu projeto à vontade. Você não precisa realmente se explicar, você não precisa provar que o seu experimento, o seu projeto é válido de alguma forma. Basta você querer ir lá. Obviamente, cada um vai ter suas regras para você poder manipular e tudo mais. Mas as regras vão ser só para o funcionamento, não vai ter uma regra realmente dizendo, por exemplo, se você quiser, por exemplo, eu quero fazer uma regra que brilha no escuro, dessas que você faz pão. Você pode ir lá fazer. Ninguém vai falar assim, mas um fogo que brilha no escuro é útil para quê? Não interessa para que ele é útil. Um dos primeiros biohackers, ele fez um coelho brilhar no escuro. Para que ele fez isso, não importa. Ele podia.
Alguns colocaram uma substância nos olhos para poder enxergar no escuro. Tem muitas coisas que se fizeram. E ninguém vai questionar você. Você pode ir lá para aprender. Se você quiser fazer um experimento sim, você pode ir lá à vontade. Esse, no caso, o Bill Gates, é um dos primeiros. E a fundadora dele, ela, quando foi fundado o FBI, quis prender ela. Porque o conhecimento livre é perigoso. Se todo mundo tem conhecimento, como é que se controla as pessoas? Se todo mundo tem conhecimento. Então o FBI quis prendê-la e constantemente pessoas que são envolvidas acabam muito influentes, acabam sendo investigadas pelo FBI lá nos Estados Unidos, por exemplo. E aí você tem outros, tipo James Space. Todos eles, no geral, são laboratórios comunitários que você pode fazer esse projeto à vontade. São equivalentes a Hackerspace. Esse aqui na Suíça. E como que é esses experimentos? Esse John Hacker aqui desse soy, ele tem intolerância à lactose. E como funciona a intolerância à lactose? Você não produz a lactase. E aí, quando você ingere derivado de leite, você começa a passar mal e é muito desagradável para quem não tem. Extremamente, na verdade. E esse cara, o hacker, ele pensou, por que eu não posso me curar? Por que eu não posso modificar meu corpo? Por que eu não posso hackear meu corpo? Foi o que ele fez. Ele pegou um vírus, só a parte que vai ser útil para ele, colocou um plasmídio, que, vamos dizer, é um mensageiro da informação, e nesse plasmídio tinha o gene para produzir lactase. E ele, vamos dizer, se contaminou com o vírus, propositalmente. O vírus foi até o intestino dele e infectou toda a parede intestinal. Só que como não é um vírus patógeno, é só para entregar informação, ele modificou as células do intestino e depois disso, as células do intestino dele começou a produzir lactose de novo. E aí, durante um tempo, ele ficou curado de intolerância à lactose. Agora, obviamente não vai durar porque as células do intestino mudam durante uma frequência muito alta, mas durante um bom tempo ele ficou curado de intolerância à lactose. Ele mesmo se curou. Não precisou de um medicamento. Só aqui o corpo dele se curou. Então aqui, Forte Spinner, eles criaram uma máquina em que você pode produzir qualquer medicamento que você imaginar. Eles têm um programa que você coloca a molécula-alvo e esse programa ele cria um script. E aí você pega e coloca o script no equipamento e você coloca os reagentes que o script vai te dizer. E a máquina vai fazer o medicamento. Pode ser qualquer medicamento. Um medicamento, por exemplo, obviamente você não vai querer fazer isso para dipirona, que é barato. Mas alguns medicamentos custam 10, 20 mil reais por mês. E algumas pessoas podem morrer se não tomar esse medicamento. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem SUS, algumas pessoas ficam muito tempo esperando ser liberado pela Anvisa, ser liberado por outros órgãos, para que a pessoa tenha acesso a esse medicamento. Com essa máquina, você pode produzir o medicamento, seja qual for o preço, seja qual for a patente, seja qual for qualquer coisa. Ele consegue fazer qualquer medicamento. Isso dá uma liberdade às pessoas. As pessoas podem ter controle das suas vidas. Também tem esse pessoal que está fazendo a insulina aberta. Aqui no Brasil não é tanto um problema de insulina porque o SUS distribui, mas em alguns outros países a insulina é absolutamente cara como nos Estados Unidos. E como todos sabem, as pessoas que dependem de insulina, elas morrem se não tomar. E nos Estados Unidos custa $2 mil uma bola.
Então, assim, você não tem que pagar tão caro para você pode morrer um absurdo. E esse pessoal que fez a Open Foundation, eles estão produzindo e ensinam a produzir em casa a sua própria insulina. E aí você tem insulina. A insulina aberta, sem dono. Ainda ligada à insulina diabetes, tem um hacker que ele está tentando fazer um glicosinho intraberto. E aí, no caso, ao invés de você pagar, por exemplo, R$70 por uma caixinha de insulina, de medidor, né, batida, o que é um absurdo, porque você compra, por exemplo, um glicosinho por R$70, e aí depois eu comprar a fitinha por R$70. Só que essa fitinha só serve nesse glicosinho, você não pode trocar. Se por acaso quiser trocar, você pode jogar fora o seu glicosinho, comprar outro glicosinho, e você fica dependente disso. E isso é um absurdo, porque se você não tiver um glicosinho, você literalmente pode morrer, porque você tem que saber o nome de glicose para poder aplicar a quantidade certa de insulina. Então, no caso, esse hacker, ele quer fazer um dispositivo de glicosímetro universal. Ele está chamando diversos glicosímetros, diversas fibras e seus funcionamentos, e aí você pode usar esse dispositivo em qualquer fibra. Não importando, obviamente, algumas pessoas não concordam com ele, né? Provavelmente vão dizer que ele está cometendo um crime em tentar salvar milhões de pessoas, mas enfim, o mundo é assim. Então você pode imprimir um tecido. Em teoria, você poderia imprimir um órgão inteiro com essa impressora. Mas para imprimir um órgão é um pouco mais complicado. Então hoje em dia são tecidos mais simples. Mas, com o avanço da ciência, você pode, no futuro, ter uma impressora dessa em casa e imprimir um órgão na tua casa. Obviamente, não sei se vai ser muito seguro, mas você pode. E isso tudo aí é avanço feito por pessoas comuns. Muitos dos biohackers, muitos dos biólogos do do-it-yourself, eles não têm formação da biologia, não têm formação da medicina, são pessoas como vocês, que, por algum motivo, entraram em contato com isso e falaram assim: nossa, eu vou, sei lá, vou fazer uma impressora. E a pessoa vai começar a estudar sozinha, e tá aí uma impressora, você imprime tecidos vivos. Falar um pouco de como funciona os dispositivos, para se entenderem bem como funciona o laboratório. Isso aqui é uma centrífuga. E a centrífuga, para que ela serve? A centrífuga, ela serve para separar fases do líquido. Então, por exemplo, você coloca sangue aqui, você vai separar isso na direita, em cima amarelo, a página, e embaixo estão as células do sangue. Isso é usado para fazer análise do sangue, mas pode ser para qualquer coisa. Qualquer líquido que tenha, por exemplo, leite. Se você colocar leite, você vai ver o soro do leite e embaixo as proteínas e outras coisas. Então a centrífuga é uma coisa muito útil para ser usada. Isso é usado muito pelos biohackers, pelos biólogos do yourself. Ela é bem importante. Ela é o início de muitos trabalhos. Isso aqui é um termosimulador. O nome é um pouco complicado, mas ele faz PCR. O que ele faz é bastante simples. A ideia, né? Não a técnica em si, mas é fácil de entender. Se você coloca uma amostra de DNA bem pequenininha, ele consegue multiplicar milhões e milhões de vezes. Então, por exemplo, é assim, por exemplo, que os biólogos forenses conseguem descobrir quem é a pessoa pelo DNA, se ela, sei lá, ela deixa um fio de cabelo. A amostra de DNA que tem um fio de cabelo é muito pouco, mas ele pega esse fio de cabelo, separa o DNA, coloca nesse equipamento e ele escolhe um pedaço do DNA que serve para identificar. E ele pega esse pedaço e multiplica milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. E aí, quando você tem milhões de cópias desse DNA, você consegue identificar qual é.
Isso aqui também você consegue fazer em casa. E com ele você consegue não só multiplicar, você consegue identificar DNAs. Por exemplo, você pode pegar o DNA e identificar qual é esse DNA. Você pode sequenciar um genoma. Se você quiser, com isso você consegue sequenciar seu próprio genoma. E depois de sequenciar seu genoma, você pode procurar genes. Por exemplo, se você sabe que tem uma certa doença genética na sua família, você pode usar esse aparelho e descobrir se você tem esse gene. E você pode fazer isso em casa. Porque esse aparelho é caríssimo, mas a gente ensina como você faz. E no Hackspace você pode ir lá e você pode descobrir que gene você tem. Você não precisa pagar caro para 23andMe ou deixar que todos os governos descubram o seu DNA e empresas possam descobrir sobre o seu DNA. Isso aqui é um espectrofotômetro. Aqui está as partes dele, né? Ele é um pouquinho diferente disso. Aqui no esquema dele, a luz entra e ela é dividida. E aí essa luz passa pela colheita ali. E para que serve isso? Ela serve para você poder dizer quantas partículas estão suspensas no líquido. Então você pode contar. Então, por exemplo, se você colher o seu próprio sangue e colocar ele aqui, você pode dizer quantas plaquetas você tem, você pode dizer quantas certa proteína você tem. Então, com isso você consegue fazer exame de laboratório em casa também. Não é para fazer um desse, é bem fácil. É muito usado isso para a biologia do teu céu, para você poder fazer exame de laboratório você mesmo. Isso aqui, esse site, é o GenBank. É um banco de dados de genes, milhões e milhões de genes. Então, por exemplo, se você vai no termosimulador e identifica seus genes, você pode, por exemplo, procurar aqui no gene, você fala, doença genética qualquer lá X. Você procura aqui e você vai descobrir qual o gene dessa doença. E aí você vai pegar um negócio que eles chamam de primers, que é um identificador do gene. E aí você pode comparar e descobrir se você tem esse gene ou não, usando isso aqui. Tudo isso é público, você pode usar à vontade. Esse programa aqui é o ImageJ. Ele é um programa para você editar a imagem. Só que dá para editar imagens científicas. No caso, ele é muito usado, por exemplo, na astronomia e na biologia. E com ele você pode, facilita muito, você pode marcar parte da célula, marcar a célula, você pode fazer o que você quiser ali. Ele facilita muito a vida para poder identificar essas coisas. Esse aqui é um outro programa, esse software é ruim. E esse programa, você, por exemplo, já pode pegar uma proteína, coloca lá, você vai ver ela tridimensionalmente e, no caso, você vai ver o gene relacionado a essa proteína. Então, você pode estudar essa proteína olhando o próprio gene dela. Esse outro programa também faz uma coisa similar ao POS e ele também são programas completamente livres. Você pode dar aquele programa, rodar no seu computador, modificar os seus propósitos. E aí o que acontece? Dentro dessa área toda, você tem diversas áreas. Por exemplo, na biologia molecular. A biologia molecular está muito envolvida com essa parte de você fazer os testes laboratórios, a parte de você identificar DNA, manipular. Isso está muito relacionado à biologia molecular. É muito usada nessa área da biologia artificial, para que você possa entender melhor como funciona o seu corpo. Se usa muito na área de biologia do processo. No caso, tem, por exemplo, os neurohackers, em que eles pegam e usam medicamentos, que são chamados nutrópicos, e eles podem alterar o funcionamento do seu cérebro. De repente, com um certo medicamento, você consegue mandar mais sangue para o seu cérebro e ele vai funcionar com overclock.
pessoas, por exemplo, tentam combater a própria depressão usando estimulação transcraniana, você coloca eletrodos na cabeça e manda um campo magnético muito forte para estimular certas partes que estão dormentes por causa da depressão. E tem um estudo que mostra que você realmente pode melhorar a depressão com essa estimulação transcraniana no cérebro. A genética tem uma parte muito interessante disso, e aí você realmente manipula os genes, no caso, por exemplo, de você fazer uma bactéria que produz uma certa coisa específica que você quer. Ou que outra coisa que você imaginar, você pode manipular geneticamente, aí vai nos transgênicos, né? E entender isso é importante, porque a gente está numa época que tem um montão de transgênico e ninguém entende o que significa isso. Você entender é importante, você está ingerindo isso, então assim, seria interessante você entender o que significa genética. A microbiologia é importantíssima, porque com ela você consegue, por exemplo, criar vírus que vão modificar parte do seu corpo, modificar plantas, modificar qualquer outra coisa que você queira. Micro-organismos são muito úteis. Bactérias podem produzir insulina, por exemplo, em bioreatores, podem produzir qualquer tipo de substância. Você também pode usar a bactéria para tornar a sua microbiota. Alguns biohackers, eles tentam alterar essa microbiota para curar doenças que eles têm, tipo intestino irritável. Então, entender a microbiologia é uma coisa realmente muito interessante. E tem análises clínicas, aí a parte de teste mesmo. Tem um movimento chamado Genepunk, são mulheres feministas que elas lutam para que as mulheres tenham controle total sobre os estudos do corpo. Então, elas consideram que a ciência é muito violenta para a mulher, principalmente na parte ginecológica. Então, o que elas fazem é produzir equipamentos e tudo mais para que a mulher possa sozinha identificar doenças e fazer análises. Elas mesmas se entendem. E atualmente eu tenho um projeto que faz esses equipamentos de biologia do ultrassom. E esses equipamentos você pode fazer o seu próprio laboratório. E aqui você tem vários equipamentos que você pode ver. No momento, eu estou produzindo o modelo 3D. E vou mostrar aqui para vocês. Ali tem imagem tridimensional, esse aqui, ó. Essa parte aqui. Isso aqui é uma centrífuga. Para fazer essa centrífuga eu usei um HD. Isso aqui é um HD quebrado. Posso passar de novo? Oi? Posso passar de novo para o pessoal ver? Pode sim. Só não quero. Aí, como você pode ver, essa parte roxa aí é o motor. Aí encaixa, peraí, passa para ele aqui, olha. Passa para ele aí. Isso aí encaixa nos buraquinhos aí, tenta encaixar para você ver. Viu? Aqui dentro, você pode colocar sangue, por exemplo. Você coloca sangue, coloca nessa centrífuga, ela vai girar, você vai conseguir o plasma. Com plasma para fazer várias análises. Ali, essa parte aqui do modelo funcional, que é o que eu imprimi ali, quer dizer, na verdade foi uma coisa que eu imprimi, não fui eu, tenho impressora 3D, infelizmente. E a primeira fase desse meu projeto é produzir os modelos tridimensionais. A segunda fase vai ser começar a imprimir e testar. Porque esse motor ele tem que estar alinhado milimetricamente, porque isso gira a 7.200 RPM. Um alinhamento pequeno já atrapalha tudo. Ele agora não é motor, mas o primeiro modelo que eu imprimi. Então,
essa segunda fase de teste. Eu imprimo, teste, até tá perfeito. Aí essa aqui é a centrífuga que eu estou mostrando para vocês aí. No caso, como eu estou fazendo? Vocês devem estar vendo que esse motor está preso. Isso aqui é o motor do HD. E ela fica presa aqui. Tem os parafusos. Então, o que acontece? Ela tem que estar com os buraquinhos bem perfeitos. Não pode ter uma falha para ficar perfeitamente aqui. Mas, não sei se dá para ver aí. Direito, então. Os esquemas buracos no cada HD é diferente. Tem esse aqui é diferente. Então, os HDs são diferentes entre eles, os esquemas buracos. Então, se eu, por exemplo, fizer um rotor, esse aí, por exemplo, ele vai servir para esse HD, ou se entrar no outro. Isso é um problema. Se outra pessoa quiser imprimir e ela não vai conseguir fazer funcionar. Então, no momento atual que eu estou fazendo, eu estou usando isso aqui, que é o que prende o disco no HD como base. E aí eu escaneio isso aqui no scanner, aí eu pego e uso para criar um modelo 3D. Isso aqui vai ser a base do modelo 3D. E aí com isso, eu vou criar um banco de dados de modelos tridimensionais e isso aqui vai ser gabarito, ou seja, eu vou fazer um GitHub, também uma wiki, e a pessoa pode olhar a foto disso aqui e ver qual deles é o seu HD. E aí vai poder imprimir o seu certinho para poder ter o seu próprio centrífugo em casa. Como que faz para poder rodar na velocidade? Ah, sim. No caso... Deve ter, eu não sei, né? Dependendo da área, você tem velocidade diferente? Sim, sim. No caso, eu vou começar usando Arduino. Vou começar usando Arduino. Mas eu pretendo fazer de outras maneiras também, entendeu? Então, usando o Maestro 32, ou até mesmo eu tenho planos também de poder pegar a placa lógica e hackear ela para poder controlar. Seria ideal. Eu estou tentando fazer isso seja da maneira mais barata possível, porque nem todo mundo tem acesso ao Arduino. E para controlar isso aqui, eu preciso de um teste que o controlador vai controlar a velocidade do motor. Ele vai se ligar ao Arduino, o Arduino controla ele, só que esse ESC aqui no Brasil é bem caro. E importando ele tem por 20, 30 reais, mas aí você paga a taxa de importação, não vai ser 30, vai ser 30 mais 45, vai ser 45 reais, de repente 50. E no caso, isso afasta um pouco mais do objetivo que eu tenho, de que a ciência popular, a ciência de todo mundo, independente de qualquer coisa eu posso ter. Então, a ideia é que a pessoa possa pegar um HD quebrado e fazer o seu próprio centrífuga. Ela não precisa ser modelo 3D não, ela pode ser feita com uma CNC, de acrílico, tem várias maneiras de fazer. Então, no caso, eu pego o Arduino, crio um código, esse código vai controlar esse motor que controla a velocidade da centrífuga. Também tem um esquema que eu posso fazer eu mesmo na UESC, que eu tenho que controlar mais o low load, né, ali no motor, né? E é interessante, porque você aprende a codar, né? Ali para poder controlar a centrífuga, você aprende como funciona um motor desses, que é bem interessante, é chamado de motor brushless, né? Esse motor aqui é o mesmo motor que é usado em drone, é o mesmo motor. E aí no projeto mais para
uma wiki que te dá com todos os equipamentos, com todas as instruções, porque agora, no momento, quase não tem nada certo, eu acho até que não tem realmente, para a nossa realidade. A maioria das wikis, elas falam como, tá, mas é a realidade lá de fora. Então, para eles, por exemplo, o argumento para eles vai ser baratíssimo. Muito barato para eles, demanda. Porra nenhuma para eles. O Edge também é muito barato. Então, essas coisas para eles são baratas. Nós que temos que importar no mercado. Então, a ideia é que as instruções, como funciona, é ser adaptado para a realidade brasileira. Tudo que a gente tem aqui, né? E agora, alguns exemplos que eu estou falando, né, da teoria. A própria centrífuga de HD. Então, como eu tinha falado, você pega um HD e, como eu disse aqui, é um motor brushless. Esse não é um motor comum, é um motor tipo de drone. Então, você não pode pegar dois fios aqui de bateria e fazer ele ligar, porque se você olhar aqui dentro, ele tem aquele formato que é assim. Vocês não vão ver, mas. E cada vez são 3 bobinas. E cada bobina tem que ser ligada sequencialmente. Então, se você só joga energia ali, não vai funcionar. Porque as bobinas têm que ser ligadas de maneira sequencial. É por isso que temos no motor um ESC, que ele vai fazer esse ativamento sequencial. Esse ativamento sequencial é muito rápido mesmo, que possível o ser humano fazer. Então, no caso, você pode usar o Arduino para fazer esse controle. E é por isso que é complicado você fazer aqui no Brasil, porque você tem muito acesso a isso. Então, a ideia é que essa centrífuga não só funcione com Arduino, com STT2, mas também com equipamento totalmente sucateado. Então, também eu quero usar a própria placa lógica. Esse HD aqui, quem quiser fazer, normalmente, quando queima o HD, não é o motor, e sim a placa lógica. Então, você pode arrancar a placa lógica fora, e aqui tem 4 pinos. Sempre como for pegar um, pega de 4 pinos aqui atrás, porque é o mais fácil de usar. Isso aqui é um termosimulador feito em casa mesmo. Ele também usa, no caso, Arduino também. Ali em cima, tem aquele puxador onde fica a cubeta. E o que ele faz basicamente é aquecer. O líquido para poder separar o DNA e poder fazer todo o processo. Isso aqui é um aspecto também feito em casa. Você imprime essa carcaça, como você quiser. E aí você faz o circuito está disponível na internet, você pode soldar o circuito, fazer tudo. E aí você vai ter um aspecto em casa, você pode emitir glicose, pode emitir basicamente qualquer coisa. Você coloca o líquido aí e ele vai te dizer exatamente quanto tem do que está disponível nesse líquido, que é muito importante para você fazer estudos em casa. Infelizmente não está para ver porque é o PDF, né? Mas aqui é uma mela e essa é um vídeo, né? Dá para ver ela se mexendo. E isso foi feito com a webcam normal, não é uma webcam especial. Você pega a webcam, tira a lente dela, inverte, coloca de volta. Pronto, você tem um microscópio, você pode ver células. É simplesmente simples, só precisa pegar a câmera, tirar a câmera, tem que também tirar o filtro de infravermelho que ela tem, se der para tirar melhor. Aí você tira, é só inverter mesmo a lente dela e encaixa de volta. Depois você encaixa de volta, você pode ver células do tipo bactéria, protozoários. Quem tiver uma câmera velha aí, se ela não tiver muito arranhada, se ela estiver muito arranhada, aí fica muito difícil. Mas se tiver legalzinho, se inverter a lente, você já consegue. Inclusive, na verdade, você também pode usar o webcam para fazer câmera infravermelha. Se você tirar a lente de lá, a posição infravermelha e colocar a lente de volta, agora você tem uma câmera infravermelha.
Aí você vê que está um das imagens ali, e ele, por exemplo, a pessoa escolheu para ficar preto, as células em branco, no fundo, assim fica mais fácil para identificar a letra colorida de verde fluorescente. Aqui, estou dando um exemplo, não dá para ver direito ali, mas isso é uma galáxia. E tem um disco que é a criação da galáxia ali, que são os gases, né? E não está muito claro nessa imagem, mas aqui no computador dá para ver. E eu tirei essa foto usando o telescópio. E eu não sei se vocês já viram uma imagem bruta de um telescópio, ela totalmente sem graça, às vezes distorcida, e eu usei o EG para poder pegar e manipular a imagem e ela ficar bonitinha. Então, tipo, com ele eu posso pegar e selecionar a parte mais brilhosa, a parte mais clara, e selecionando, e aos poucos eu vou modificando e selecionando as cores. E aí você também tem esquemas de cores, que você seleciona, escolhe, e ele automaticamente já pinta tudo. Essa galáxia em 81. Aqui é outra galáxia, né, que eu tirei foto no telescópio e eu fiz a mesma coisa, não dá para ver, mas a árvore em volta dela é vermelho e por dentro é azul. Essa aqui é o M42, que é um objeto de várias estrelas, que fica lá no Orion. E é muito bonito também, também usei esse para poder manipular. Eu tinha outra foto também que eu perdi, infelizmente, que eu fotografei Júpiter. Eu tinha fotografado Júpiter e eu também usei esse aí. Só que esse foi da pior, porque eu fotografei usando uma câmera normal. Coloquei no tripé, coloquei apontado para o céu, para Júpiter e tirei a foto. E ele saiu uma linha assim. E aí depois eu peguei aquilo e olhei. Alinhei tudo, aí ficou lindo, mas bem essa imagem, infelizmente. Isso aqui é o pudim, é aquilo que eu falei, você pode ver em cima, as proteínas e embaixo você vê a sequência do DNA. E aí você pode, por exemplo, porque uma proteína é uma sequência de letras. É uma sequência de letras. Então você pode entender o que cada letra faz na conformação tridimensional dela. Então você pensa, se eu tirar essa certa letra dessa proteína, o que será que acontece com ela? Você pode ficar tentando entender o que acontece. E como que eles compartilham? Compartilham dessa maneira, GitHub, vídeos, palestras, de qualquer forma. Compartilhar é amor. E você compartilhando, você cresce. Quando você compartilha o conhecimento, quando você compartilha a sua paixão, você cresce, a humanidade cresce, todo mundo cresce. Enquanto que a ciência estiver presa por algumas pessoas que acham que são donas da ciência, o mundo não avança. Você viu o faculdade aí, como ele cresce porque todo mundo compartilha, ninguém tem ciúmes. Ou pelo menos se espera que ninguém tenha ciúmes. Apesar de você sempre assim, mas enfim. A ideia é que ninguém tenha ciúmes de todas as produções. E é isso que vai crescer. E é o que eu defendo também, que a gente compartilhe o conhecimento para que todos tenham acesso. E isso que é bonito. E assim que eu descasso com vocês, alguém tem pergunta, alguma coisa? Aquela parte que você explica das pessoas se auto-aplicando suas próprias descobertas, principalmente aquela do olho para o cara enxergar no escuro do outro, para ter tolerância à lactose, por exemplo. Como é que é o procedimento de pré-teste disso? Porque o cara pode se auto-colocar confiando no que né? Pois é, então, isso é uma coisa que acontece dentro do biohack. O pré-teste é assim mesmo. Você assume o risco de você dar merda. Simplesmente você confia no que você fez. É isso. Ele, quando ele aplicou, ele sabe os riscos. Ele podia, de repente, ficar com câncer de colo. Sabe, sei lá. Mas, assim, ele testou nele mesmo. Ele está
acima dos riscos. Obviamente, funciona como, por exemplo, no hacking. Muitas pessoas querem entrar, quer dizer, mexer no hacking, e elas falam assim, como que eu me torno um hacker? E a pessoa vai falar assim, cara, você sabe programar? Não. Sabe mexer no terminal? Não. E a pessoa vai mexer, ela vai se ferrar completamente. Então, assim, é a mesma coisa, se você quiser fazer isso, você tem que ter completo domínio da área que você quer mexer. Você não vai pegar e falar assim, eu vi um vídeo de um maluco que fez isso, vou tentar fazer. Aí é assim, bom, é seu corpo, aí você faz o que você acha melhor, né? Essa ideia é assim, o corpo é seu, né? Você pode fazer o que você quiser, tem gente que está aí usando, bebendo, tudo o que quer, e são escolhas. Mesma coisa. Tá certo. A licença GPL você usa por sua conta e risco. Mesma coisa. Mais uma pergunta, pessoal? Eu achei aquela parte dessa patente ficou bem interessante. É uma curiosidade, assim, uma pessoa que não é da área. Só fazer uma pequena correção. Não existe isso no biohacking. Teste todo mundo. É sua área também. Ah, tá. Não, que para pessoas que prestam atenção na ciência, né? Qual o custo, assim, por curiosidade, a economia de custo tradicional de uma dessa que você criou, né? Entendi. Nossa empresa normal, cara, vai ser casa de R$500, até mais, muito isso usado, né? É muito caro. Qualquer microscópio custa usado, porque o nome é LX, ele custa R$1.000 o microscópio. Como você muito bem de usar o FJ, lá na biologia, a gente pagou R$15.000. Como você viu que a gente usa tipo laboratorial, a gente tem, por exemplo, lá no FJ, a gente pagou R$15.000. No espectrômetro de massa, a gente já gastou mais de R$500.000 em espectrômetro de massa. Então, assim, é nessa escala de grandeza que a gente está falando. E isso que é um laboratório de uma universidade pública, que tem poder de barganha. Bom, melhor do que eu, né? Com certeza melhor do que eu. Agora, uma pessoa normal vai pagar muito mais caro que isso. Isso aqui custa, dependendo, R$0, né? Dependendo de R$0. Tem gente que tem um pessoal que consegue fazer essa parte do. Como você vai ajudar essas pessoas? A que matéria-prima usa para imprimir os medicamentos? Eu consegui arrumar essa matéria-prima que tem em casa para produzir meus próprios. Pois é, então, são duas coisas separadas. Impressora, por exemplo, e reproduzir ela. Tem técnicas que são bem complicadas, que você pode pegar uma célula comum e fazer ela voltar a ser tipo uma célula tronco, e aí você multiplica ela. E aí você vai ter, vamos dizer, tinta viva, e aí você coloca lá na impressora e ela vai imprimir um papel para você. Já a impressora de medicamento, né, ela usa reagentes, são substâncias químicas. Você pode comprar isso em qualquer loja de química. Obviamente que algumas vão ser mais fáceis que outras, mas você consegue comprar essas substâncias químicas que colocam lá nos painéis pequenos, e você vai mostrar aqui, né? Você vai mostrar como que ela é. Deixa eu ver aqui se eu. Ela é bem interessante. Acho que não vou conseguir mostrar aqui. Depois pode procurar esse Fortis Vinegar Collective. Uma caneta de insulina que vai custar, sei lá, R$20, R$30. Você compra uma bola normal de adrenalina e aí você pode ter. Eles também fizeram diversas outras coisas, eles são muito interessantes. Tudo mais. Mais alguma pergunta, galera? Doi duas, doi três, Pink. Maravilhoso, como sempre. Muito obrigado por compartilhar.